Pessoal, vamos agora para a dica de como aplicar um teste moderado remoto. Como eu falei no vídeo anterior, vou dar um pouco, na verdade, algumas dicas, né? De como você poderia aplicar um teste moderado, remoto e não moderado, né? Então, vou falar um pouco de testes remotos hoje. Para você aplicar um teste remoto não moderado, como eu comentei no vídeo anterior, você tem que adquirir ou usar alguma ferramenta que te possibilite você coletar de alguma forma o feedback do usuário, seja dos cliques errados que ele vai dar na experiência, seja até mesmo o vídeo, né, que algumas ferramentas, se o usuário permitir, grava as expressões dele, utilizando ali a experiência, navegando pela experiência. Então hoje eu vou falar um pouquinho disso. Mas primeiro, se inscreva no canal e para seguir, para receber mais conteúdos. E também aproveita para me seguir lá no Instagram, @vida_de_UX, que lá também venho postando vários conteúdos, dando várias dicas, até mesmo para você aí que tá prenteando, querendo mudar, não mudar de carreira, né, vir para UX designer, né, ser um designer nessa área que é tão estratégica. Para você que está empreendendo e gostaria de entender mais o usuário também, porque eu lancei recentemente um livro 10 formas de aplicar o Design Thinking e estou lançando no mês que vem, na data, né, que eu estou gravando esse vídeo, dia 5 de agosto, irei lançar o 10 formas de aplicar Design Thinking em inglês para ajudar quem está querendo aí começar uma carreira internacional e além de aproveitar, se aprofundar um pouquinho no conteúdo do Design Thinking, né, o que é, onde que você pode aplicar o Design Thinking, aí aproveitar para treinar o inglês, né, porque vai estar em inglês o livro, então juntar aí o útil com o agradável. Então vamos lá. Testes moderados remoto. Vamos começar pelos moderados. O moderado você pode usar tanto apenas o link do seu protótipo, seja utilizando ele o Sketch, o link do Sketch, do XD, o Figma, que é minha ferramenta preferida para prototipar, co-criar, enfim. Então você pode simplesmente só compartilhar o link do Figma, né, com o usuário, mas vamos com um step um pouco anterior. Para chegar até esse determinado momento, né, de testar, você tem todo um processo. Você que é designer provavelmente já sabe, então eu vou contar para quem não sabe um pouco como funciona todo esse processo, né, até chegar e aplicar ali, rodar um teste de usabilidade, seja ele moderado ou não moderado. Tem alguns passos. O primeiro é levantar as hipóteses que você quer validar com essa experiência, né? Isso junto com o seu Product Manager, ou o pessoal de negócio, entender qual que é a ideia, né, que você quer trazer, ou qual solução você quer resolver com aquela experiência. Primeira coisa, né, listar ali as hipóteses, né, o que a gente quer validar com isso, né, quais são as incertezas, as possíveis certezas e suposições que queremos validar. Aí, depois disso, você vai montar um plano, né, com a tarefa que esse usuário vai ter que seguir. Ele vai ter que abrir essa determinada página e clicar aqui, é uma tarefa. Então, você vai listar toda a tarefa que ele tem que fazer. Depois disso, você vai preparar o protótipo, seguindo essas tarefas. Então, o protótipo tem que estar navegável, seja ele de papel, tem que clicar nesse determinado pedaço, que você vai colocando as screenshots, né, do protótipo de papel, que seja, para o usuário, se clicar aqui, onde vai, ou até mesmo você, se for moderado, né, você pode ir guiando, se for clicar aqui, o que você acha que iria ver. Então, tudo isso você vai detalhando no seu roteiro de teste. Preparar o protótipo ou até mesmo os materiais que você vai mostrar ali no teste de usabilidade. Aí sim, se for algo navegável, você pede para os seus colegas ou o seu Product Manager testar, navegar para ver se está de acordo com o que vocês combinaram. Se é um teste de papel, que é só alguns screenshots de determinada parte, também você vai testando para ver se faz sentido, lendo ali o roteiro. E depois disso, é a parte que é um pouco mais difícil. Quando é moderado, você tem que recrutar, né, esses usuários, agendar um horário para fazer esse teste moderado. Então, seja, que nem eu falei, utilizando o link diretamente do protótipo que vocês montaram, ou de alguma ferramenta X, XD, Figma, etc. Como você também, mesmo sendo moderado, você pode utilizar ferramentas como o Maze App,
que é uma ferramenta que eu gosto muito, que você pode usar para os dois, né? Tanto moderado quanto não moderado. Nesse caso, moderado, além de você estar ali coletando feedbacks de clique, porque mesmo moderando, ele pode errar onde ele tem que clicar, onde ele tem que ir, mesmo você dando a tarefa, até mesmo a parte boa, que às vezes o enunciado não tá tão claro ali pro usuário, então ele vai lá, eu não entendi muito bem, aí você pode explicar. Enfim, reduz o risco, na verdade, de ele pular, porque utilizando o Maze, por exemplo, você pode pular ali a etapa, caso, né, porque o usuário tem que ter a opção de, não entendi, vou pro próximo, né? E no final você pode colocar algumas questões e, ao mesmo tempo, no final desse teste, usando, por exemplo, o Maze, você pode coletar os dados que ele coleta, né? Os erros de cliques, o mapa de calor. É bem bacana essa ferramenta, entre outras ferramentas que tem no mercado. Eu tô comentando aqui, eu conheço muito bem, gosto bastante. Na versão paga, você também pode solicitar a permissão do usuário para gravar, então, quando não for moderado, é super bacana utilizar essa ferramenta. Mas, como eu falei, você pode utilizar simplesmente só o link de um Figma, por exemplo, com a experiência, e solicitar, né, pedir permissão para o usuário se você pode gravar a sessão com ele, que assim você pode gravar as percepções que às vezes, principalmente se você está fazendo sozinho, você não conseguiu coletar nem naquele momento. Porque depois disso, se você não usa alguma ferramenta, até mesmo usando, você vai ter que compilar todas as suas anotações e os feedbacks que os usuários deram, né, naquelas tarefas. Uma dica que eu dou para compilar, você que não vai usar nenhuma ferramenta, é tentar pensar o quanto ele concluiu aquela tarefa que você deu para ele. Pensar em alguma planilha, posso até deixar depois o link, eu vou fazer um outro vídeo explicando para vocês, dando alguns exemplos de como você pode compilar o seu teste de usabilidade. É isso mesmo, eu vou criar um outro vídeo explicando mais detalhe para você, tá legal? E agora voltando esses são os passos, né? Primeiro faz o teste pleno, né? Levanta as hipóteses, faz o plano de teste, valida, né, no time, depois recruta, isso moderado, né? Recruta, cria a agenda e aplica aí o teste de usabilidade. Terminado isso, depois é só compilar os resultados, enfim, analisar o que foi bom, o que foi ruim, o que tem que ser ajustado. No teste não moderado, você vai ter a parte que você vai montar o protótipo, né? Você vai preparar o protótipo. Então, depois que você preparou o protótipo, tudo que você criou ali de plano, de teste, você vai aplicar em alguma ferramenta que você vai utilizar. No caso do Maze, você consegue estruturar as tarefas, o enunciado inicial ali, né? Falando o que se trata, o teste. Perguntas finais, você pode colocar lá alternativas ou uma pergunta aberta também, se quiser. E aí o trabalho é mais se você não tem compilado o banco de dados, né, certinho, todo o lead de pessoas que você gostaria de testar, que às vezes dentro de uma empresa tem às vezes coisas específicas, né, no caso um lead específico, por exemplo, numa empresa que eu trabalhei aqui no Brasil há um tempo atrás, eles tinham, por exemplo, eu gostaria de testar um fluxo de seguro de carro. Então, era para quem, por exemplo, tinha carro e abastecia com mais frequência, né? Era mais ou menos o perfil. Então, eu pedia para a área de BI levantar esse lead, né, de pessoas com esse perfil específico e, sei lá, uma faixa etária X. Então, vai depender muito da empresa que você tem, se é pequena, é grande, né? O quanto você vai conseguir acessar, né, essa informação para compilar, eu quero esse nicho, ou se é muito pequeno o lead, você manda para todo mundo um e-mail, né, dispara um e-mail como o e-mail marketing, com esse teste, gostaria que você ajudasse a gente a melhorar o produto, alguma coisa assim, realmente algo bem convidativo para as pessoas participarem. E se você puder dar algum tipo de prêmio, melhor ainda, que com certeza vão engajar muito mais as pessoas a responderem esse teste de usabilidade. Agora você está perguntando, mas Grazi, com quantas pessoas eu deveria fazer um teste de usabilidade? Um teste de usabilidade, em média, é bacana você fazer com pelo menos 5 pessoas. Ou até 5 pessoas, porque depois de 5 pessoas, geralmente costuma ter os mesmos feedbacks, né? Então, com 5 pessoas já é o suficiente. Então, mas depende muito do fluxo. Agora, pensando no não moderado, é bacana mais pessoas dar esse feedback, porque às vezes pode não entender o enunciado, então para ficar um pouco mais completo
os dados que você foi coletando, né? Que vai ser algo um pouco mais quantitativo do que qualitativo quando você faz moderado, que tem todo o trabalho de você ligar, recrutar. E nisso você manda para uma base, sei lá, de 100, 200 pessoas, até muito mais, para ter uma porcentagem ali de 10 pessoas, em média, respondendo, né? Navegando ali no seu teste de usabilidade. Então, fica essa dica. Se você conseguir pelo menos 5 usuários, já é um feedback bem bacana que você vai coletar, seja ele não moderado, né, quanto moderado principalmente. Não moderado seria bom um pouquinho mais, mas no moderado 5, você conseguir falar com 5 usuários é um bom número. Então, até deixo uma dica, eu vou deixar o link aqui do site Nelson New Group, onde eu tenho, é uma das minhas referências aí, como desde quando eu comecei a minha carreira, né, estudar e migrar de design gráfico para UX designer. Então, é bem bacana, eu vou deixar aqui embaixo. Então, novamente, aproveite para se inscrever no canal, para receber mais conteúdo como esse, até mesmo se você gostaria de que eu realmente trouxesse mais detalhamento como que é todo o processo. Eu posso fazer um vídeo mostrando como que é aí o dia a dia, né, como que você poderia montar, trazer alguns user cases, né, alguma coisa um pouco diferente aqui para vocês, mas deixo vocês aí com essas dicas aí de como fazer um teste de usabilidade remoto, moderado e não moderado. Tá legal? Então, até o próximo vídeo. Não se inscreva de se inscrever. Até mais.